Olá, boa noite. O tema de hoje é sobre mobilidade urbana, um assunto que impacta diretamente a vida de milhares de brasileiros. Acompanhe a seguir como o processo de urbanização de Goiânia influenciou diretamente no trânsito da nossa capital. A seguir, com o repórter Felipe. Goiânia hoje é a capital do estado de Goiás, mas nem sempre foi assim. Até 1937, a capital era a cidade de Goiás. No mesmo ano, Pedro Ludovico Teixeira iniciou o processo de construção da nova capital, Goiânia. A nova cidade também representa o símbolo político, mostrando o fim da influência das antigas oligarquias na cidade e um novo projeto de modernização do estado de Goiás. Goiânia foi projetado pelo urbanista Atílio Corrêa Lima, inspirado no projeto arquitetônico de Paris e no estilo artístico Art Deco. Inicialmente, a cidade era projetada para suportar 50 mil habitantes, mas já em 1960 esse limite foi atingido. Nas décadas seguintes, Goiânia atingiria 1 milhão de habitantes. Como foi pensada para privilegiar o automóvel, com avenidas largas e rodoviárias, cresceu de forma dependente do carro, mas com o passar dos anos, faltou o planejamento no transporte público e na mobilidade em geral. Isso explica um dos desafios enfrentados hoje. E para entender melhor esses desafios e possíveis soluções para o trânsito e para a mobilidade urbana, vamos ouvir agora a especialista no assunto, Paula. Boa noite, obrigado pela introdução. Quando a gente fala em mobilidade urbana em Goiânia, não é só sobre trânsito, é sobre como as pessoas conseguem se deslocar para estudar, trabalhar, se cuidar e aproveitar a cidade. O grande ponto é que Goiânia foi pensada para carros. Isso fazia sentido lá no começo, quando a cidade era pequena, mas hoje já não funciona, pois o excesso de veículos traz congestionamentos, mais poluição e também muita perda de tempo no dia a dia. Por isso, podemos dizer que um desafio central está no transporte público. Nós temos uma rede de ônibus organizada, mas ainda com problemas. Falta regularidade, os veículos ficam lotados e a integração entre as linhas deixa muito a desejar. E o resultado disso é simples. Muita gente acaba preferindo carro ou moto. Outro ponto que eu considero essencial é a mobilidade ativa, ou seja, andar a pé ou de bicicleta. Goiânia tem tudo para isso, um relevo favorável e distâncias curtas, né? Mas na prática, faltam calçadas acessíveis, ciclovias bem ligadas e políticas de incentivo ao pedestre e ao ciclista. E aí vem a pergunta: quais as soluções que nós podemos ter? E não existe uma resposta única, pois é preciso combinar diversas medidas, como melhorar o transporte público com linhas mais rápidas e bem estruturadas, expandir a rede de ciclovias, cuidar das calçadas e aproveitar tecnologias que integrem os sistemas. Além disso, pensar no uso do solo da cidade, como por exemplo, aproximar a moradia, trabalho, serviços, para que os deslocamentos sejam mais curtos. Se a gente olhar para outras cidades, veremos que quando o coletivo funciona bem e o espaço urbano é pensado para as pessoas, todo mundo ganha qualidade de vida. Por isso, a mobilidade urbana em Goiânia precisa ser vista como prioridade, não apenas para melhorar o trânsito, mas para garantir o acesso justo, reduzir as desigualdades e construir uma cidade mais saudável e sustentável. Então, muito obrigada, Felipe e Vitória. Agora é com vocês. Com esse histórico, percebemos que Goiânia nasceu com um projeto moderno, mas não acompanhou seu próprio crescimento. A cidade, que deveria ser planejada, acabou se tornando refém dos automóveis e da falta de transporte público eficiente. Hoje, a mobilidade urbana se coloca como um dos maiores desafios para a qualidade de vida da população.
O futuro da capital depende de soluções criativas e sustentáveis que garanta a todos o direito de se deslocarem com segurança e eficiência. Vira com os dados mais recentes como é a realidade do transporte em Goiânia. A seguir com o repórter Rafael. A mobilidade urbana continua sendo um dos maiores desafios de Goiânia. O crescimento da frota de veículos, aliado à falta de investimentos consistentes no transporte coletivo e na infraestrutura viária, tem impactado diretamente a rotina da população dos goianienses. Segundo a Superintendência Municipal de Trânsito, o tempo médio de deslocamento em Goiânia chega a 42 minutos em horário de pico. Durante a semana eu gasto de 40 minutos a 1 hora. Isso significa que muitos moradores perdem mais de 3 horas semanais apenas no trajeto. A situação é ainda mais complicada nos principais corredores, como a Avenida T63 e a Marginal Botafogo, onde os congestionamentos são frequentes. A frota de ônibus da capital conta com um pouco mais de 1.200 veículos, número que não supre a demanda de mais de 400 mil passageiros por dia. Além disso, muitos usuários reclamam de superlotação e atraso. Poucos ônibus rodando e toda vez você tem que esperar horas dentro de um terminal. O aplicativo oficial de monitoramento da frota, o Citamob, chegou para facilitar. Muito eficiente, ajuda muito no dia a dia, porque você consegue ficar acompanhando de longe o horário dos ônibus. Os aplicativos de transporte, como a Uber e a 99, têm ganhado cada vez mais espaço. Hoje representam uma alternativa prática, mas não barata. Segundo estimativas, Goiânia já conta com mais de 40 mil motoristas cadastrados. O 99 ou o Uber ajuda muito. A pessoa no dia a dia, que você está atrasado, atrasou, perdeu um ônibus, ou aconteceu alguma coisa que o ônibus quebrou. Para especialistas, isso ajuda a avaliar a pressão sobre o transporte coletivo, mas aumenta o número de carros em circulação, intensificando os congestionamentos. E não se pode esquecer da educação no trânsito. De acordo com dados do Detran, só em 2024 foram registrados mais de 9 mil infrações por excesso de velocidade em Goiânia. O comportamento de motoristas e pedestres continua sendo um fator decisivo para a segurança e a fluidez do tráfego. Acho que deveria ter mais palestras ou cartazes espalhados pela cidade, outdoors, falando sobre a educação no trânsito, para evitar brigas, porque querendo ou não ajuda no dia a dia de todo mundo se não tiver briga durante o trânsito, né? Você se sente seguro utilizando o transporte público? Bom, eu me sinto até que muito seguro utilizando, porque o horário que eu uso bastante ônibus é o horário da tarde para a noite. Aí às vezes eu chego tarde em casa, até hoje nunca fui ameaçado. A estrutura para pedestres e ciclistas é adequada na sua região? Com certeza não. As calçadas são muito irregulares, tem lugar que nem tem, e tem muita dificuldade para pessoas que têm deficiências ou alguma característica especial. E não tem lugar para os motoqueiros passar, falta de faixa de pedestre e várias outras coisas. Se você fosse o prefeito por um dia, qual seria a sua primeira medida para melhorar a mobilidade na cidade? Saia tacando faixa de pedestre para tudo quanto é canto. Faixa de pedestre, lugar só para motoqueiro, melhorar a educação das pessoas no trânsito, com palestras e várias outras coisas. Você acredita que o uso de carros particulares deveria ser mais limitado no centro da cidade? Porque se acabar com o transporte particular, não tem a estrutura para todas as pessoas andar de ônibus. Aí vai acabar que vai afetar todo mundo. A mobilidade urbana em Goiânia ainda enfrenta entraves históricos. Frota de ônibus insuficiente, infraestrutura precária para pedestres e ciclistas, dependência crescente dos aplicativos e a falta de planejamento integrado. A população reconhece alguns avanços, mas a sensação de que as soluções ainda caminham a passos lentos diante da urgência do problema. O Jornal Guará de hoje fica por aqui. Obrigado por estar nos acompanhando e continue sempre assistindo notícias que fazem diferença na sua vida. Uma boa noite e até logo. Tchau, tchau.